Olá para você, está começando o conteúdo extra desta sexta-feira. Hoje é dia 24 de abril de 2026. Eu tenho o prazer em receber Gisele Rodrigues. Ela trabalha como freelance no SBT e também na Record. Ela está na Espanha. Qual que é o objetivo dessa entrevista? Falar como é o trabalho de um correspondente, de um jornalista. Gisele, boa noite. Muito obrigado pela sua atenção, parceria aqui com a gente, disponibilidade do seu tempo também para falar sobre como é o trabalho de um correspondente e como que a Gisele foi parar na Espanha, em Barcelona. Boa noite, obrigado pela atenção. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com os seus também com a sua audiência. Eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho quem está vivendo do outro lado, né, do oceano. Eu acho que a gente tem sempre essa curiosidade de como que é a rotina e principalmente como é trabalhar fora do nosso país. É um desafio já muito grande a gente se afastar da nossa família, da nossa rotina do nosso país. Então, imigrar é uma das coisas assim que eu falo mais difíceis dessa vida. E muita gente tem curiosidade. Então eu tô aqui para realmente falar como que é a vida na, na realidade mesmo. E assim, como é que foi a sua escolha primeiro pelo jornalismo e aí encaminhando até ser um correspondente? Porque muita gente pensa, é muito tranquilo, só chegar, como você falou, atravessar o oceano, a gente consegue. Mas não, tem toda a questão burocrática, tem uma questão de formação. Como é que foi para você? Eduardo, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidadezinha chamada Pindamonhangaba, cidade do nossos aí, vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu nasci lá, cresci lá, me formei numa cidadezinha ao lado, Taubaté, e ali eu via que realmente ainda não era a ascensão da minha profissão. Eu estava ali só por um período de estudo, e foi quando, depois da faculdade, eu entrei na área de jornalismo. Também fiquei muitos anos trabalhando em rádio. Minha formação é em rádio, mas a televisão sempre foi aquele bichinho que grudava em mim, que eu tinha curiosidade de trabalhar e também viver disso. E foi aí que as minhas primeiras experiências de trabalho foram ali no interior, para que eu mais tarde conseguisse uma posição numa empresa maior, como foi o SBT. Foi a primeira casa, né, o primeiro trabalho que eu tive numa empresa bem grande, nacional. E foi ali que, quando eu comecei o meu trabalho, eu me apaixonei. E ali eu estava junto na mesma equipe que um jornalista chamado Carlos Nascimento. Eu acho que quem já é um pouco das antigas sabe muito bem quem ele era, né? Hoje está aposentado, mas ele, para nós, do jornalismo, ele era um mestre, um professor. E os meus primeiros dias de trabalho já era trabalhar com ele. E ali eu vi a paixão que ele tinha pelo jornalismo e em como ele tinha dedicação também em me ensinar. E por mais que eu era muito jovem, ele acreditava muito em mim. Então, eu digo até hoje que meu padrinho na TV foi o Carlos Nascimento, porque eu fui para ficar 15 dias de férias, cobri umas férias no SBT e acabei ficando aí 2, 3 anos e depois voltei mais outras 2 vezes para o SBT. E foi o próprio Carlos Nascimento que pediu para que eu voltasse. Então, é muito bacana quando você tem uma referência e você gosta daquilo que faz. Dali eu já consegui uma experiência ainda melhor na Record, quando eu fui me especializar e trabalhar focada num grupo de reportagens especiais da Record. Nós éramos um núcleo, era um núcleo de reportagens especiais. Então ali eu comecei não só a fazer reportagens como produtora de reportagens, não como repórter, mas também produzir reportagens especiais, que eram os documentários para a Record, com foco no Domingo Espetacular, que é um programa da casa até hoje, líder de audiência. Então, fiquei ali por uns 3 anos também, trabalhando com grandes ícones do jornalismo, e me apeguei muito a essa forma audiovisual do Domingo Espetacular, de reportagens mais longas, aprofundadas, de buscar histórias, personagens pelo Brasil afora. Então a gente viajava para poder gravar essas reportagens. E nessas viagens eu consumia todo aquele aprendizado que a minha equipe ia junto com a gente. Era o cinegrafista, era o repórter, era o apresentador, era a pessoa responsável pela luz. Então eu aprendia cada função, porque eu sabia que um dia eu poderia aproveitar essa experiência. Então foi dali que eu vi que realmente eu gostava muito de viajar e que aquilo poderia também me tornar uma especialização mais no futuro. E quando eu vi que eu já tinha absorvido toda a experiência que eu tinha na casa e que dali eu já não ia mais avançar,
eu decidi por me especializar na área de turismo. E aí foi quando eu vim parar na Espanha em 2019 e eu tinha encontrado um mestrado na área de jornalismo para turismo. Então eu iria me especializar na minha área mesmo de atuação, com foco em documentários de viagem. Então eu passei 2019 inteiro estudando, me formei, lancei um livro, fui coautora de um livro em espanhol de um dos destinos que eu viajei naquela época, que foi a Noruega. E dali para cá eu fui focando cada vez mais no turismo, mas também abri outras oportunidades também, que quando eu vim para cá, eu tinha pedido demissão dos meus trabalhos, né? Mas eu sempre deixei muito bem a minha expertise, a minha experiência para as pessoas que eu trabalhava. E hoje as emissoras de televisão, elas não têm mais aquele poder aquisitivo de ter escritórios fora do Brasil e custear equipes fora do Brasil. Então, eles dependem muito de uma rede de freelancers que colaboram juntamente com os programas da televisão. Então, eu faço parte desse núcleo fixo de duas emissoras, porque eu sou freelancer, então sou autônoma, e posso trabalhar nas duas televisões. A diferença é que eu não posso aparecer nas duas televisões. Por ética profissional, eu só posso aparecer em uma. Então, no SBT, eu gravo muito notícias factuais que acontecem na Espanha desde 2019 como repórter, e na Record eu trabalho focada no Domingo Espetacular como produtora aqui na Europa, não só na Espanha. Então já fui para Itália, já fui para outros países só para gravar reportagem para o Domingo Espetacular. Inclusive essa semana estou indo viajar e estou indo produzir uma outra reportagem que vai entrar no ar no Domingo Espetacular. E o seu livro, você quer citar o nome? Que você foi a coautora? É um livro que a gente produziu em uma viagem conjunto com um grupo que eu fazia parte na universidade. Então, a gente tinha que produzir um produto final do mestrado e a gente foi fazer uma viagem para a Noruega e da viagem a gente elaborou esse livro, tinha que ser em espanhol. E eu não tinha espanhol fluente, tive que aprender na marra, entrei na faculdade sem saber nada de espanhol. Hoje ainda preciso aprender bastante. E então é um livro totalmente espanhol. Eu cheguei a lançar ele no Brasil recentemente, o ano passado só. Eu levei aí uma série de livros, mas infelizmente eu não coloquei à venda, né? Eu acho que é uma possibilidade que eu quero ter no futuro. Mas eram as histórias que envolviam os vikingos, que é em espanhol os vikings, né? Em A gente não tem uma tradução para o português, então a gente usa a mesma palavra em inglês, que eram os vikings, que eram as pessoas que descobriram ali a Noruega e foram os habitantes ali da Noruega. Então a gente reúne várias histórias de cidades que tiveram a presença dos vikings e que até hoje tem algum tipo de associação com essa cultura e principalmente com essa sociedade que se existia antigamente na Noruega, que é preservada através da música, através da cultura, através da arte, ou através de instrumentos também, que são preservados até hoje lá na Noruega. Ô, Gisele, como é que foi sua adaptação aí? Você falou que está desde 2019, então, ou seja, são 7 anos. Você passou por um período que o mundo inteiro passou, né? Que foi a questão do coronavírus. Como é que foi para você essa pandemia? Como você disse no início da nossa entrevista, tem a questão familiar, né? Você, pelo que eu entendi, você mora aí sozinha e o contato é mais como a gente está tendo, por telefone, por internet, como a gente está fazendo. Mas como é que foi para a Gisele ver? Porque a gente toma um baque, né? Eu falo isso porque eu fui correspondente no Canadá e é totalmente diferente a cultura, né? Eu acredito que você também entenda um pouco sobre isso, porque não é só o trabalho, não é só a rotina, mas é a saudade do nosso país. E a saudade, ela não tem uma cara, não tem um formato, não tem um produto. Ela tem cheiro, ela tem sentimento, ela tem, né, toda essa, vamos dizer, quando a gente tira essa capa de quem a gente é aqui fora, tudo ali dentro que a gente acumula durante os anos. Para mim foi uma experiência assim, não foi difícil. Eu estava muito feliz com a conquista que eu ia fazer, de fazer o mestrado, então eu não senti falta da minha família. Hoje sim, depois de tantos anos, mas na época não. Eu acho que eu estava tão envolvida, era tanta coisa ao mesmo tempo acontecendo, tanta novidade, porque quando você chega no país, hoje eu tô acomodada, eu já sei. Então, às vezes, até mesmo eventos ou coisas que acontecem, você não tem mais aquele fôlego de como chegou
tipo, ai, quero fazer tudo, né? Hoje você já sabe como as coisas funcionam. Então, naquela época foi um misto mesmo de ser jovem, de aproveitar uma cidade maravilhosa, que é uma das cidades mais incríveis para se morar no mundo, e perceber que você conquistou aquilo que você queria, aquele sonho. Você teve a coragem de colocar para trás aquilo que você estava na sua vida, abandonar, não abandonar, mas encerrar um ciclo, né? Porque o abandono ele é outra vertente. E eu tive a felicidade, eu falo, de poder passar a pandemia com a minha família. Foi num momento muito difícil para todo mundo, mas eu tinha uma passagem para o Brasil para passar férias de 20 dias. Eu cheguei justamente um dia antes de que tudo fechasse. Então, eu cheguei no aeroporto de Guarulhos com a vigilância sanitária entrando dentro do avião. Foi um baque. Ali eu senti realmente a pandemia, porque quando eu saí daqui estava tudo normal. Algumas pessoas no aeroporto com máscara, mas eu nem levei máscara. E aí, quando realmente o voo aterrissou, entrou a equipe, ali eu comecei a falar, acho que o negócio é mais complicado do que eu imagino. E dali por em diante eu fiquei 1 ano e meio no Brasil. E aí só voltei Tá. para a Europa depois em 2000, na metade de 2021, que foi quando eu ganhei uma bolsa de mestrado para estudar no governo da Romênia. Eu fui para a Romênia estudar uma bolsa de estudos. Então você é viajada, né, pelo mundo. Um pouquinho. Fui para cada canto desse mundo. Já morei em vários países. Gera, a gente está terminando essa entrevista, agradecendo a sua atenção aí. Muito obrigado pela paciência nesse momento que a gente curtiu um pouco da sua experiência fora do país. Se quiser deixar suas redes sociais, fique à vontade. Eu quero agradecer e eu acho que incentivar, né, essa profissão de repórter, ela não é uma profissão fácil, ser freelancer fora do país também não é muito fácil, então eu gosto de falar a verdade, né, quando a gente coloca a carinha na televisão, a família fica todo feliz, mas não sabe os bastidores. Aqui a gente tem que batalhar todos os dias, em euro, né, que a moeda é mais cara, então o processo de um freelancer, ele é mais difícil de quem tem um emprego CLT, né, então a gente tem que, a cada semana, ver sugestões de reportagens, enviar para os nossos chefes, e aí eles aprovarem ou não aprovarem, e aí às vezes são semanas sem trabalho. Então hoje eu tenho a possibilidade de também ter outras fontes de renda. Então faz 2 anos que eu abri uma agência de receptivo para brasileiros aqui na Espanha. E o que é essa agência, né? A gente tem agências de viagem, que elas planejam a sua viagem para qualquer lugar do mundo. E existem as agências de receptivo. São agências que só são criadas naquele local para receber o turista. Então, por exemplo, existem agências de receptivo em Brasília que recebem os turistas de fora ou os turistas do Brasil ali. Então, elas são responsáveis em fazer esse receptivo. Então, eu tenho hoje um receptivo que é o We Love Espanha, para quem quiser entrar nas redes sociais, é WELOVE, e aí escreve Espanha, então fica 2 Es. E ali a gente tem esse canal com os clientes e com os turistas, que é uma coisa que eu fiquei muito apaixonada, sabe, Eduardo, em fazer esse mestrado de turismo. Eu fui focando cada vez mais em viagens e turismo. Eu tenho um blog de viagens também, um canal no YouTube, estava até editando um vídeo, aproveitando antes da entrevista, que vai ao ar. Então, eu queria ligar assim, o turismo e ter outra fonte de renda. Então, hoje eu faço também, eu guio clientes aqui na rua, em Barcelona, eu faço tours, a gente faz viagens, eu vendo serviços de agências de viagem aqui. Então, cada dia a gente está tendo clientes novos, e aí eu tenho um pouco de contato com os brasileiros, e principalmente eu consigo passar para eles um pouco do contato da minha experiência aqui na Espanha, a minha vida local, o que, que eu como, o que, que eu bebo, o que, que mudou com relação ao Brasil, como é a educação, como é a saúde, como é a moradia, quanto eu pago pela minha moradia. Então, isso faz com que eu me sinta muito completa e feliz. Então, eu estou descobrindo uma nova área, uma nova profissão e trabalhando junto com o jornalismo, que o jornalismo ainda é o meu amor, né? Eu falo que eu estou apaixonada pelo turismo, mas o meu grande amor continua no jornalismo. Então, assim, hoje a gente está trabalhando numa pauta super bacana, que eu estou indo para Sevilha, que a gente tem a feriado de Semana Santa, enfim, mas claro que esse programa ele está
sendo exibido depois de uma data, mas para vocês entenderem que a logística para uma reportagem ela começa no mínimo um mês antes. Para essa reportagem que eu estou fazendo agora, ela já foi sugerida há um mês atrás, ela já foi proposta, ela já foi desenhada, já fui atrás dos personagens, de quem iria topar gravar comigo. Então, ela vem num processo, né? Enquanto isso, eu vou dando um andamento na minha agência de viagens, recebendo os clientes, fazendo tudo ao mesmo tempo, mas com muito amor, muita dedicação. Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pergunta aí para o Eduardo, me manda, porque tenho um prazer em voltar nesse programa e falar um pouquinho mais e falar como é importante a gente ir atrás dos nossos sonhos, da nossa coragem, sair do interior ou de outro estado. Eu acho que quem já é um imigrante, né, como o Eduardo, saiu de Minas para ir para Brasília, já é um corajoso. Você sair do seu berço, da sua base, mas a base ainda continua dentro da gente, a gente não muda. A gente só busca a felicidade onde for, né, Eduardo? Não é tão, tão simples cruzar o oceano, mas se for preciso, nós vamos cruzar para buscar felicidade. Hoje eu digo, com um pouco de tristeza para minha família, que o meu lugar está aqui, que eu me encontrei, que eu sou feliz, que eu encontrei um lugar que eu chamo de lar, de casa. É muito estranho isso, que quando eu volto para o Brasil eu me sinto muito bem, eu me sinto em casa, mas não me sinto no meu lar mais. Então é uma conexão que você meio que vai entendendo como as coisas funcionam pouco a pouco, né? Bom, eu acho que é isso. Eu agradeço demais. Estamos aqui para esperar todo mundo na Espanha e fazer outras reportagens, e principalmente receber clientes maravilhosos, trabalhar com turismo. E eu sou muito feliz e grata pela oportunidade do Eduardo ter me encontrado por aqui. E eu acho que é isso. Obrigada a todo mundo. Vou deixar minhas redes sociais aqui, então. Então, para quem quiser eu seguir a minha agência, é a We Love Espanha, como eu já falei e pronunciei, né? Com WELOVE Espanha. E tem também o meu blog de viagens no Instagram, que se chama Mundo Pra Viver. Então é muito fácil, porque o mundo realmente é para viver. Então eu tô por lá também, para quem escutar aqui, me manda um oi lá, que eu vou estar muito feliz de seguir vocês também por aí. Eduardo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. É isso que a vida tem de melhor, conhecer pessoas como a Gisele, que saiu lá do interior de São Paulo e foi agora fazer a sua vida, a questão do seu, vamos dizer assim, do seu sonho, conquistar agora lá na Espanha. Gisele, mais E uma vez, descobrir obrigado. novos sonhos, né? Descobrir Exatamente, novos descobrir novos sonhos. sonhos. Obrigado mais uma vez aí pela atenção. A todos uma excelente semana. Tá passando os créditos aqui das redes sociais da Gisele. A todos uma excelente semana. Até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau.